Nesse vídeo eu vou te mostrar um jeito, de forma prática e completamente simples, como organizar a sua gestão do seu dia de trabalho, da sua equipe, que faz você sair do caos, assumir 100% o controle do seu dia, mas não só isso, ter paz de verdade, para você não se preocupar mais se a sua equipe está fazendo o que você delegou ou não, ou melhor, se a sua equipe está fazendo o que você delegou do jeito certo, com eficiência, com excelência, sem retrabalho ou sem gerar interrupções desnecessárias. Isso é completamente possível. Eu fiz isso em equipes que eu mesma gerenciei e já mentorei vários alunos e mentorados que também fizeram. Então, se você está precisando desafogar, parar de apagar incêndio, equilibrar melhor a qualidade entre vida pessoal e trabalho, delegar melhor, do jeito certo, e já tomou a decisão que as coisas precisam mudar porque não está mais sustentável, assiste esse vídeo com calma, levando a sério, porque o que eu vou trazer aqui vai mudar completamente a sua gestão e a organização do seu dia de trabalho. Meu principal objetivo com esse vídeo é te mostrar como organizar a sua gestão de um jeito simples e começar a ver resultados no seu dia a dia em algumas semanas. E é importante ressaltar que quando eu falo aqui sobre organizar a sua gestão, eu não estou falando apenas de organização de tarefas e arquivos. Claro que eles também vão ficar organizados, mas o que eu vou te ensinar aqui é muito mais do que isso. É como você consegue ser muito mais organizado e produtivo, ter total clareza do que você precisa fazer, parar de apagar incêndios no seu dia a dia, alcançar mais resultados em menos tempo de trabalho, ter uma equipe mais motivada, engajada, tirar do papel projetos que estão parados, não se perder no meio de muitas tarefas, delegar de forma eficiente para desafogar você de tantas demandas. Você vai ter finalmente a sensação de que está tudo fluindo de forma organizada, sem perder os prazos, com muito menos estresse, com total controle de que tudo está acontecendo dentro dos seus projetos. É claro que para você conseguir isso tem todo um passo a passo, uma lógica que precisa ser seguida, que é o que eu vou apresentar aqui para você. Obviamente, você vai ver que não é só colocar as coisas no lugar. Existem rotinas e processos envolvidos para a sua gestão realmente se tornar eficiente ao longo do tempo. Seguindo esse passo a passo, com certeza, você vai atingir os seus resultados. O treinamento MRPP Gestão Organizada tem como foco ajudar principalmente 4 tipos de pessoas: empreendedores, gestores de equipe, quem almeja ser promovido para um cargo de gestão e liderança e pessoas que buscam mais produtividade no seu dia de trabalho. Então, no caso dos empreendedores, para qual tipo, para qual ramo? Vai desde varejo, construção civil, serviços, e-commerce, mercado digital, revendas, indústrias, franquias e franqueados. Todos esses ramos já passaram aqui pelo MRPP com excelentes resultados. E para gestores de equipe, aqueles que são contratados dentro de uma empresa, eles também conseguem aplicar o que eu vou ensinar aqui, sendo eles trabalhando em empresas multinacionais, empresas familiares, um dos mesmos ramos que eu citei lá no caso dos empreendedores, ou gestores de projeto. E será que o que eu estou falando aqui é verdade? Bom, eu quero te mostrar como que a minha teoria é realmente possível e aplicável. Dá uma olhada nisso aqui. Olha o que a Ana Lara falou. Antes aqui era uma bagunça organizada e agora todo mundo sabe alimentar e encontrar os seus links. Consigo acompanhar tudo, que é a rotina dos colaboradores na sua planilha que tem de modelo. Numa olhada consigo acompanhar bem o que tem sido feito. Mudei a plataforma e distribuí as demandas e apliquei tudo que você ensina. Não me sinto mais na necessidade de provar que estou trabalhando. Antes, por não ter processos definidos, acabava passando algumas atividades e mesmo trabalhando horrores, sentia que se eu não tivesse 100% tempo disponível, alguma bomba ia aparecer. Mas agora eu não tenho mais esse problema. Saí em viagem nessa sexta-feira, nem vim no escritório e muito menos precisei cobrar o time do que estavam fazendo. O time está infinitamente mais próximo de mim, dão mais feedback sem eu precisar cobrar e pensam em solução sempre. Tira todo o peso de mim de precisar cobrá-los para que algo seja feito ou de ser sempre a chata do rolê. Agora olha esse caso aqui também, do Pablo. Agora eu estou tão ocupado gerenciando os projetos e processos que às vezes eu me pergunto, como que eu gerenciava antes? Agora eu tendo o controle total de todos os projetos ativos, processos, rotinas de trabalho, através de reuniões individuais, eu tenho muito mais tempo e ideias para inovar e planejar. Hoje consigo idealizar um crescimento exponencial na minha empresa. E agora olha que legal esse também. Do Carlos. Estamos mais próximos e, obviamente, lucrar é primordial, mas poder fazer isso e ainda gerar um ambiente de trabalho em que o time se sente bem é o melhor cenário dos dois mundos. E o melhor, o MRPP ainda nem está 100% aplicado ainda. Esse outro caso também é muito bom, do Ian. Aprendi a melhor organizar os processos e procedimentos de forma a poder delegar e monitorar com mais precisão. Dessa forma, pude expandir os negócios com mais uma filial.
e 2 novos negócios. E esse aqui também é um caso ótimo da Helena. Ela diz assim: melhorou o fluxo de trabalho de maneira absurda. Não ter que parar para explicar tudo ou acabar centralizando demandas como eu fazia. Consigo focar nos projetos e dar andamento naquilo que é realmente a minha alçada. E são realmente muitos e muitos casos como esses, onde eu recebo todos os dias no meu direct ou lá na nossa comunidade. Muita gente tem se livrado do caos usando o passo a passo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, se você quer entender como organizar a sua gestão, se ver livre do operacional incêndios, não ser mais interrompido o tempo todo, ter mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, você precisa entender o que essas pessoas têm feito para alcançar esses resultados. E o que aconteceu ao longo desse tempo para eu chegar aqui e te ensinar gestão. Desde que eu tenho 20 anos de idade, ainda na faculdade, eu já trabalhava na nossa empresa familiar, que a gente tem que ser bem sincero, né? 99% das vezes é um caos por ser familiar. Só que ainda na faculdade eu comecei a estagiar fora da empresa da família, porque eu acreditava que lá na vida real, fora da empresa familiar, o meu desenvolvimento seria muito maior, porque ali era um ambiente de fato profissional, e foi realmente isso que aconteceu. Só que nessas empresas em que eu trabalhei, eu vivi de tudo. Falta de dinheiro, rotatividade altíssima de funcionário, recuperar a empresa de mais de 100 milhões de reais em dívida, que a gente não podia demitir gente porque ou não tinha dinheiro para rescisão ou porque a informação estava toda na cabeça da pessoa e o negócio dependia daquilo. Trabalhar de domingo a domingo, lidar com cliente chegando e interrompendo toda hora, desaforo de fornecedor porque o nome dele não estava mais no nosso folder, funcionário reclamando da empresa que só precisava seguir a lei, funcionário resistente. Teve uma vez que eu me perdi, errei no tom, porque olha só o que aconteceu. A empresa estava lá, em recuperação e reestruturação, com dívida de mais de 100 milhões de reais. A gente teve que demitir umas 60 pessoas. E aí a sede da empresa ficou sem o vigia da noite, porque a gente trocou por um sistema de vigilância remoto e 1000 vezes mais barato. E aí a preocupação de um dos funcionários foi: mas e agora? Quem é que vai colocar e tirar o cone da entrada do pátio dos carros agora? Que me perdoem todos os coaches e especialistas em gestão de pessoas, mas eu não aguentei. Eu falei de tudo um pouco. E só faltou eu levantar e pegar o cone e jogar o cone no lixo. Porque de tudo que a empresa estava passando, eu não estava nem aí pro cone. Enfim, sério, os meus primeiros 9 anos de trabalho com gestão de forma direta e ativa teve de tudo um pouco mesmo. Eu passei apenas por projetos enormes, desde dívidas milionárias até vendas de 1 bilhão de reais. E quando eu percebi que, apesar de ser formada em arquitetura, eu consegui não apenas gerenciar, mas recuperar uma empresa do agronegócio, que não tem nada a ver com o meu ramo de formação, eu pensei: poxa, isso aqui que eu faço, os resultados que eu tenho são aplicáveis para qualquer ramo, para qualquer tamanho de empresa. E não, eu não nasci assim com dons gerenciais ou dons de organização. Eu só busquei conhecimento em gestão e organização porque por um bom tempo eu não vivia uma vida sustentável. Eu ia pifar a qualquer momento. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho lembranças do meu pai sempre nos fazendo meio que uma lavagem cerebral mesmo, sabe? Sobre empreender. Para ele, que era empreendedor nato, não empreender não era uma opção. Por isso ele sempre nos envolvia de alguma forma nos projetos deles, nas ideias dele. Pra você ter uma ideia, eu tinha uns 12 anos por aí, eu era a menina do prédio que batia de porta em porta pra vender pulseirinha de miçanguinha, sabe? Eu adorava quando aparecia uma senhorinha que achava minha atitude fofa e comprava toda a minha produção numa leva só. Aí eu ia direto pra loja de miçanga e comprava mais miçanga. Eu nunca via lucro, era só aquisição de estoque mesmo. Bom, mas pra encurtar a história, eu entrei na faculdade de arquitetura por pura e espontânea pressão do meu pai, que me deixou super livre pra escolher entre arquitetura ou engenharia civil. E quase no final da faculdade, em 2010, meu pai faleceu. E por conta disso, eu comecei a me envolver mais na construtora da nossa família. Mas como eu estava ainda na faculdade, eu me envolvia só nas partes de projeto durante a noite ou nos finais de semana. Já recém-formada, ali em 2012, eu tive a oportunidade de ser contratada efetivamente onde eu fazia estágio para gerenciar os projetos das obras que no total se somavam mais de 90 mil metros quadrados. Se você não tem noção do que é isso na vida real, de forma palpável, são mais de 400 unidades imobiliárias. E lá eu tinha que gerenciar todos os tipos de projeto, de arquitetura, estrutura, hidráulica e dezenas de outros tipos de projeto que uma obra desse tamanho exige. Compatibilizar todos esses projetos para mandar o projeto final para a obra. Além disso, meu trabalho também envolvia atender todos os clientes dessa construtora, caso eles quisessem visitar a obra ou fazer alguma alteração no projeto. Isso foi lá em 2012, quando eu tinha 22 anos de idade. Pouco antes, nesse mesmo trabalho, quando eu ainda era estagiária, eu também lançava notas fiscais da obra dentro do RP da empresa. E falando sério, eu achava essa atividade super operacional
máximo, porque eu percebia o valor no resultado final daquilo que eu estava fazendo. Lançando a nota fiscal de forma correta, a gente sabia o custo da obra, de cada etapa da obra, garantir a organização e o controle do contas a pagar e receber da empresa. Um lançamento, gente, de uma nota fiscal fazia inúmeras conexões. Tanto é que a nossa planilha financeira que eu uso desde aquela época até hoje foi criada totalmente baseada em como eu entendi o sistema ERP da empresa apenas com o processo de lançamento de notas fiscais. Eu sei que poucas pessoas iriam se maravilhar com isso, mas é que além de tudo, meu primeiro contato com padronização de processo também foi nesse trabalho. Eu era responsável por elaborar todos os documentos de padronização dos processos da obra. E eu realmente me apaixonei no primeiro contato que eu tive. Infelizmente, nessa primeira vez como estagiária, nem todos os processos tiveram um final feliz, mas foi o pontapé inicial que eu precisava para estar onde eu estou hoje. Então, gestão de projetos, processos, empreendedorismo. Com apenas 22 anos, eu já tinha participado e experimentado isso em proporções muito grandes para a minha realidade e para a minha idade. Em 2015, eu também tive a oportunidade de ser convidada para gerenciar um projeto com uma assinatura internacional da empresa Porsche Design. Esse projeto era bem maior, contava com 700 unidades imobiliárias e por 2 anos eu gerenciei equipes em 3 países, na Áustria, Estados Unidos e no Brasil. A magnitude do projeto era tão grande que eu me dediquei 100% a ele e os negócios da família, que eram muito menores, perderam a prioridade no meu dia de trabalho. Em 2017, também surgiu outra oportunidade para recuperar uma empresa do ramo do agronegócio, em outro estado, a mais de 700 quilômetros de distância de onde eu morava. Aí o negócio ficou mais desafiador, afinal, o que eu entendia de agronegócio? Nada. Nesse desafio, eu e meu marido entramos juntos, aprendemos durante alguns meses como esse mercado funcionava e a missão era reorganizar uma empresa de 40 anos de mercado familiar que havia acabado de entrar em recuperação judicial. Tinha mais de 100 funcionários, desde que a gente chegou lá a gente teve que reduzir em 40 funcionários. Só para ter uma ideia da loucura que foi no começo. Para quem não sabe, uma empresa que entra em recuperação judicial é uma empresa que está prestes a falir. Porém, com a ajuda dessa ferramenta judicial, ela consegue renegociar suas dívidas de uma forma mais espaçada para recuperar o fôlego financeiro da operação. Pois bem, já fazia 2 anos nessa empresa que os sócios tinham que aportar milhões de reais por ano só para manter o negócio rodando, com prejuízo ainda. E para ter uma ideia da proporção, no ano que a gente entrou lá nessa empresa, em 2017, os sócios aportaram R$ 3.454.877,25. Em 2019, o aporte foi de R$ 536.666,65. E assim foi diminuindo a necessidade de aporte, até que em 2021 não foi mais necessário nenhum aporte dos sócios para manter a empresa girando. Esse e os outros projetos que eu comentei antes são grandes projetos que eu me orgulho muito de ter participado e cada um me transformou em uma profissional muito mais capacitada. E aí, em 2019, eu engravidei e optei por começar a compartilhar todo o meu conhecimento de gestão que eu adquiri ao longo desses anos, desde 2010, quando efetivamente comecei a empreender, ou seja, já fazem pelo menos 14 anos que eu estou no mundo da gestão de forma direta e 100% ativa. E aí, em um momento, eu comecei a pensar efetivamente, como foram todos esses trabalhos? O que eu errei? O que eu acertei? E aí eu comecei a formalizar uma metodologia pensando, se eu tivesse que assumir e organizar um grande projeto ou um grande negócio que está no auge do seu caos, por onde eu começaria? E a metodologia que eu trago nesse vídeo é justamente a resposta dessa pergunta. E talvez você pense, mas isso é só com você. Você já nasceu assim? Não. Já mostrei alguns resultados dos nossos alunos aqui, mas tem um caso que me marcou muito, que foi o caso do Éder. Olha só o que ele fala aqui. Aprendi que para conseguirmos cumprir com nossas prioridades, projetos, precisamos de ajuda, delegar, estruturar os processos, as rotinas, alinhar os problemas e apresentar resultados nas reuniões e saber o que são prioridades, as metas. Ninguém é humanamente capaz de fazer tudo sozinho e sem uma estrutura. Eu aprendi no meu RPP que eu posso dormir em paz com tudo rodando. Então, a probabilidade de você conseguir seguir esse passo a passo que eu vou mostrar e ter resultados é absurdamente positiva. É claro que você vai precisar pôr a mão na massa e ser fiel ao método, e os resultados podem vir até mais rápido do que você imagina, mas vai depender totalmente da sua vontade de mudar a sua situação. E um ponto que pouca gente leva em conta é, se hoje está um caos e você não fizer nada, sabe como é que você vai estar amanhã? Pior. Porque o caos só se acumula como uma grande bola de neve. Para ser ainda mais clara, é igual a pia com a louça suja depois de jantar. Se você pensar, deixa para amanhã, deixa para quando eu tiver tempo, deixa para... Sabe como é que vai estar a pia amanhã, depois do café? Pior. Sabe como é que vai estar depois do almoço? Pior ainda.
Por isso que o melhor momento para começar a organizar a sua gestão é sempre agora, porque cada dia que passa, mais e mais demandas vão se sobrepondo e gerando não só um caos ainda maior, mas mais problemas por falta de clareza, mais de trabalho, mais desperdício, mais falta de sono, por essa ansiedade que vai tomando conta. E aí, claro, saber por onde começar a organizar tudo isso fica ainda mais obscuro, difícil. E quando eu comecei, eu não tinha uma equipe super capacitada para organização e muito menos engajada. Não tinha segurança e autoconfiança para dar feedbacks. Eu tinha muito medo de ser chata, sabe? Eu não tinha domínio sobre qualquer ferramenta, desde Excel e muitas outras ferramentas de gestão mais especializadas. Aliás, nesse vídeo ainda eu vou te mostrar uma estrutura de ferramenta de gestão, que é a que eu uso hoje, e você vai ver como é simples de implementar. As empresas onde eu trabalhava não tinham dinheiro para contratar gerentes seniores, pôr ordem na casa. Eu só vivia para o trabalho e não tinha tempo sobrando. Não tinha possibilidade de contratar ferramentas ou sistemas caros para automatizar essas coisas. Era tudo na base do gratuito. E, obviamente, eu também não tinha um passo a passo claro do que eu tinha que organizar e por onde começar. E a questão inicial aqui do nosso passo a passo é o seguinte. Se eu quero ter os melhores resultados, o que eu tenho que ter? Naturalmente, a melhor equipe. Daí todo mundo sabe. Para eu ter a melhor equipe, eu preciso de contratações assertivas, retenção dos melhores e engajamento da equipe. Ainda acho que aqui não é nenhuma novidade para você. Aí, para a gente ter essas contratações assertivas, retenção e engajamento, a gente precisa de uma cultura alinhada. Aqui eu acho que também todo mundo sabe a lógica, né? Mas para eu ter uma cultura alinhada, a primeira coisa que eu preciso, essa é a chave 1, feedbacks individuais, semanais. E é aqui que você vai entender que delegar bem depende de você ser 100% consistentes nos seus feedbacks para sua equipe. Por quê? Porque quando você delega, você tem que considerar que ninguém tem a mesma visão e contexto que você. Isso significa que a capacidade de interpretação nunca será exatamente igual à sua, por mais que você se esforce muito para explicar e detalhar alguma coisa. E aí que entra o feedback. Você delega, dá o máximo de contexto possível. Aliás, nem sempre é inteligente dar todo o contexto, você precisa ser estratégico. E depois que a pessoa executar a atividade que você delegou, você vai dar o feedback para ela de como ela se saiu, sendo o feedback positivo ou negativo. Eu já vou explicar como é que você pode dar esse feedback. Mas além da pessoa não ter necessariamente o mesmo contexto e visão que você tem, ela também não tem o mesmo nível de experiência que você. Ou seja, talvez você tenha levado muito tempo para adquirir uma certa habilidade, e isso não significa que a pessoa que vai fazer a atividade vai levar o mesmo tempo que você levou para aprender. A ideia é que a pessoa aprenda em menos tempo. Mas mesmo assim, você precisa ter em mente que será apenas através do seu feedback que ela poderá melhorar o seu desempenho. E como que você vai fazer esse feedback? Bom, primeiro você tem que esquecer aquelas técnicas antigas de feedback, tipo a técnica do feedback sanduíche. Para quem não conhece, a técnica sanduíche é assim: você faz um comentário positivo, que é o pãozinho. Depois você faz o comentário negativo, que é o feedback negativo, que é o recheio. E depois você termina com mais um comentário positivo. Por um motivo muito simples, essa técnica não funciona. A pessoa, quando escuta isso, ela vai se apegar e consolidar apenas o que você falou de positivo. E pior, além de ignorar a crítica, ela não vai levar a sério esse ou nenhum desses tipos de feedback. Afinal, a pessoa entende que tem pontos positivos e é isso que importa lá na cabeça da pessoa. O melhor jeito de você dar os feedbacks, tanto os positivos como os negativos, vai usar a mesma estrutura, a mesma lógica. É o que eu chamo de R2O, que significa recente, objetivo e orientativo. Na prática, isso quer dizer que o feedback tem que ser recente, ou seja, algo que aconteceu na última semana no máximo. Ele tem que ser objetivo, baseado em números ou fatos, e ele tem que ser orientativo, falar o que a pessoa deve fazer para melhorar ou corrigir a situação, seja melhorando um processo, criando uma nova rotina, buscando desenvolver novas habilidades, etc. Aliás, um erro muito comum é o gestor começar a dar feedback assim: eu tô sentindo que você está desanimado. Gente, isso é zero objetivo. Você tem que começar com algo do tipo: lá na semana passada, então recente, eu notei que você deixou de dar bom dia. É um fato, é um objetivo. Para todos na sala ao chegar no trabalho. E eu sei que você não é assim. Foi bem mais objetivo, né? Do que, eu sinto que você está desanimado. Agora, continuando a nossa lógica lá, nossa estrutura do que a gente tem que organizar. Para um feedback ser objetivo, ele depende de você ter 3 coisas: um código de conduta,
auditorias e metas e indicadores. Só que aí, tudo que acontece? Por que a gente precisa desses 3? O feedback pode estar baseado no código de conduta, pode estar baseado na auditoria, ou seja, você checou a atividade e ele não fez direito, você vai falar, olha, eu vi tal coisa que estava errado e tal, olha só, isso aqui tem que melhorar. Ou nas metas e indicadores, ou seja, ó, sua meta não está sendo cumprida, seus indicadores de desempenho estão indo mal. Então, você está se baseando em alguma coisa muito objetiva, não tem como a pessoa negar aquilo. As auditorias dependem de treinamento e planejamento, ou seja, como que você vai auditar uma atividade que a pessoa não foi treinada, como que você vai auditar e cobrar coisas se você não planejou suficientemente bem. O planejamento por si só depende também das metas e indicadores, então eu vou planejar de acordo com as minhas metas. Meu treinamento depende de projetos e depende de processos, ou seja, tem um processo bem definido, a partir do processo eu vou treinar a pessoa. Eu tenho um projeto lá, treinar fulano de tal numa habilidade X, isso é um projeto, porque tem várias etapas que eu preciso cumprir para treinar e garantir que a pessoa atingiu a habilidade que eu queria. Então também depende de projetos estarem bem estruturados. Os processos, eles dependem das metas e indicadores. Então o que eu vou organizar primeiro? Depende das metas e indicadores, o que está desempenhando mal e eu preciso melhorar, otimizar. Aí os processos chegam com isso. Processos também dependem das rotinas, porque muitos processos são rotineiros, a gente precisa fazer todos os dias, então a rotina tem que estar bem estruturada. Os projetos que você vai realizar dependem das metas e indicadores, ou seja, tem uma meta de vender 2 vezes mais esse ano. O que eu vou fazer para atingir essa meta? Daí você vai lá, vou fazer um projeto de uma campanha assim assada. Então, os projetos vão nascer das metas e indicadores. Se você não seguir essa ordem lógica, olha só, se os processos não estiverem atrelados a metas e indicadores, os processos vão virar burocracia. Se os processos não tiverem atrelados às rotinas, eles vão se tornar inconsistentes. E se você não gerenciar os seus projetos, relacionados a metas e indicadores, tudo vai morrer num limbo, vai ser só mais uma iniciativa. Então, vocês podem ver aqui na ordem por que o método se chama MRPP. Metas, rotinas, projetos e processos. E segue essa ordem de acordo com o número de dependências. Então, olha quantas coisas dependem de metas e indicadores. Então, esse é o primeiro passo. Depois, quantas coisas dependem de rotinas, quantas coisas de projetos, quantas coisas de processos. Então, a gente vai seguindo a execução nessa ordem. Traduzindo essa lógica na prática, o que você vai precisar organizar e ter na sua ferramenta de gestão? Essas 7 gavetas aqui. A gaveta de gestão de pessoas, onde vai estar o organograma e a parte de sócios para os empreendedores. As metas e os indicadores. As reuniões, que é onde vai estar os feedbacks individuais semanais. A parte de organização, onde vai ter as auditorias, as rotinas, os processos, tudo que for arquivo. Gestão de projetos e atividades, onde vai estar os próprios projetos e os treinamentos. Gestão do tempo e planejamento. Cultura, onde vai estar lá organizado o código de cultura. Para vocês terem uma ideia de como essas coisas são muito relevantes. Para quem implementou processos, a gente também tem muitos e muitos resultados legais. Esse daqui é o Fermento, que tem um podcast maravilhoso. Ele me contou aqui que a empresa dele dava de cabeça para baixo, não tinha nenhum processo mapeado direito, ninguém sabia o que fazer, nem quando, nem como. E agora tá tudo lindo, eu até consigo descansar. Passou a sensação de caos e de que eu ia morrer. Isso tudo por causa dos processos. A questão das rotinas também ajudam muito, no dia a dia. Aqui a Carol falou, as rotinas me ajudaram muito, não tô perdendo tempo tendo que lembrar o que eu preciso fazer todos os dias. E mais um depoimento muito bom da Miriam, que ela falou, agora eu tenho a minha página no Notion com as rotinas dos clientes. A sócia dela atendia 3 clientes e hoje atende 6 depois que estabeleceu as rotinas. E eu demorava 3 horas para cuidar de uma cliente e hoje faço tudo em 1 hora. Tudo por causa das rotinas e dos processos. Mas esse painel, como que você vai aplicar ele na prática? Aqui na tela vocês estão vendo o painel MRPP na prática, como a gente usa mesmo no Notion. Mas você também pode organizar essas gavetas em qualquer outra ferramenta que você preferir. Monday, ClickUp, Asana, Trello, enfim, qualquer outra a gente já testou e a gente já mostrou como você organiza lá dentro das nossas aulas do MRPP. Então aqui dentro vai estar traduzido tudo aquilo que eu mostrei antes de forma de fluxograma, vai estar organizado aqui dentro deste template. E olha só o que aconteceu com o William depois que ele organizou a ferramenta. Estou exatamente assim agora. Fiquei pensando se realmente podia tirar agora de tarde para matar algumas coisas. Vi meu ClickUp e nada. Tudo certo. É até estranho. Essas últimas semanas foram absurdamente tumultuadas e eu consegui implementar só uns 30 a 40% do conteúdo.
Foi bizarro o quanto ajudou no meio do caos que foram essas semanas. Foi ótimo, graças a Deus, mas na correria antes muita coisa acabava ficando mal feita, já que nunca tinha nenhum procedimento bem definido. Depois ficava o final de semana inteiro organizando a cabeça e a bagunça. Durante esse caos, todo mundo seguiu os procedimentos para cada coisa. Chegou o final de semana, estava tudo redondo. Até eu li os procedimentos que eu mesmo criei para não pular etapa nem para deixar nada para depois. Antes, conseguimos conciliar um projeto por semana com todas as demandas da empresa. Essas últimas semanas, conciliamos 3 projetos por semana junto com todas as demandas da empresa e a percepção de organização e clareza mental foi surreal. As reuniões de alinhamento estão 300% mais assertivas. Conversamos uma vez ao dia e conseguimos fazer o overview em todas as obras de forma rápida sem esquecer de nada. Antes eram necessárias umas micro-reuniões por dia para tratar de coisas que lembrávamos durante o dia e as informações eram totalmente dispersas. Parecia que usávamos um guindaste para levantar um pão de forma. Essas semanas mostraram que com apenas 50% do esforço de antes conseguimos triplicar a capacidade de gerenciamento de projetos. Isso foi um ganho absurdo. E assim que você tem a sua ferramenta previamente estruturada, sempre que surgir uma demanda nova no seu dia, seja um incêndio ou algo que você planejou, você vai organizar em alguma dessas gavetas que eu mostrei. Não tem como fugir disso. Não tem como criar ou ficar inventando muita moda. Ela com certeza vai se encaixar em alguma dessas que eu mostrei. Agora, o grande problema da causa dos incêndios e das interrupções no dia a dia é você, além de não ter uma ferramenta estruturada com base em uma lógica, é você não entender como organizar as demandas aqui dentro. E por essa falta de organização, você não vai ter clareza, vai sair atirando por todos os lados. Você vai simplesmente executando as demandas que vão caindo no seu colo. E aí sabe o que acontece? Ah, você sabe. Não é nenhuma novidade. Pelo fato de você não focar no que é realmente prioridade, isso vai gerar ainda mais problemas, mais incêndios, mais interrupções e tudo vai virar uma grande bola de neve. E o que eu mais escuto é: eu não tenho tempo para me organizar. Só que a questão é: você não tem tempo porque você não se organiza. Esses aqui são alguns comentários de um post lá no meu Instagram de algumas pessoas que implementaram as rotinas. Olha só, desse jeito, e a dopamina quando faz. Vídeo maravilhoso, RGE salva vidas. Cara, a melhor coisa que fiz da vida foi fazer as RGE. Isso traz uma paz enorme porque previne incêndios. Será que vale a pena parar tudo e começar a se organizar? Além disso, a gestão do seu tempo começa antes da organização de qualquer ferramenta. É isso mesmo. Você não precisa fazer nada na prática. Nada para começar a melhorar a maneira como usa o seu tempo. Antes de você começar a organizar suas coisas, o que tem que estar impregnado na sua mente e no seu comportamento é o seguinte: toda vez que você abrir a boca para falar, mas eu não tenho tempo para, você vai fazer uma pequena mudança de palavras que vai mudar tudo. Você vai falar, isso não é minha prioridade. Ou eu não fiz porque não era minha prioridade. E não porque eu não tive tempo. E só isso será capaz de mudar muita coisa no seu dia em relação a incêndios, trabalho operacional e interrupções. Mas como assim? Se você está imerso no caos, no trabalho, não sai do operacional e vive sendo interrompido, e isso está sendo insustentável, não é lógico que a sua prioridade, acima de tudo, deveria ser organizar a sua gestão a fim de acabar com isso? Como que você não vai dedicar o seu tempo para uma solução que vai resolver um problema sério do seu dia de trabalho e fazer você alcançar os resultados que você deseja? Dentro do nosso treinamento MRPP Gestão Organizada, você vai aprender com detalhes esse passo a passo para organizar o seu dia de trabalho, para ser mais produtivo, ter mais tempo, sair do operacional e transformar a sua equipe numa equipe super produtiva. O principal objetivo do nosso treinamento é ser 100% prático e aplicável numa ordem lógica que faça sentido, onde você organiza primeiro aquilo que traz mais resultados e depois vai organizando o restante conforme o tempo que você já ganhou ao aplicar os primeiros passos. Vai me dizer que não é assim quando você vai aprender gestão em outros lugares. Normalmente eles fazem uma aula sobre a cultura forte da equipe. Mas aqui a gente vai falar de como eu organizo as minhas rotinas para garantir a cultura forte. Normalmente, em outros treinamentos padrões, você também vai ter uma aula sobre comunicação. Aqui a gente entrega uma aula de como organizar metas, projetos e atividades que geram clareza na comunicação. Em outros treinamentos, você vai ter muitas aulas teóricas. Aqui, todos os módulos têm ferramentas práticas, testadas e aprovadas para aplicar aquilo que você aprendeu. Normalmente, em outros treinamentos, você vai ter acesso a apenas aulas gravadas. Aqui a gente tem aula gravada, plano de atividade do começo ao fim do curso, com passos micro detalhados que você tem que fazer. Temos suporte semanal no Zoom, material didático em PDF com todo o conteúdo transcrito, comunidade ativa com centenas de gestores e alunos lá compartilhando e aprendendo, trocando todos os dias. Aulas de ferramentas básicas. Não sei Excel, não sei o que. Vai ter lá também. Normalmente, em outros treinamentos é comum pouca conexão prática entre um módulo e outro.
já que cada módulo na ordem correta de implementação para você já ir fazendo com que tudo funcione concomitantemente. Então, se você realmente tem o desejo de sair do caos, do operacional e ter uma gestão organizada e eficiente, clique no botão abaixo e faça sua inscrição no treinamento MRPP Gestão Organizada. Se você entrar lá e decidir que não é para você, você tem ainda 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Assim que você se matricular, você vai receber imediatamente um e-mail de acesso com os dados necessários para você fazer o login na nossa plataforma para começar a organizar a sua gestão hoje mesmo. Eu te espero lá.